Afinal de contas, o que é um PIGRS? Um profissional internacional do gerenciamento de resíduos sólidos. Seja bem-vindo aqui ao Virapuru, meu nome é Gleison Machado e eu sou o autor do treinamento internacional que está fazendo sucesso em todo o mundo, ensinando as pessoas a trabalharem de maneira empreendedora com o gerenciamento de resíduos sólidos. Então, nesse vídeo a gente vai destrinchar o que é esse PIGRS, tá? Palavra por palavra. Me dá apenas alguns minutos aí para eu tentar te ajudar a entender esse conceito. Vamos lá. Antes de mais nada, o que é o gerenciamento de resíduos sólidos? Porque para a gente saber o que é um profissional do gerenciamento, a gente precisa entender o que é o gerenciamento. Eu sei que nós já falamos em outro vídeo sobre gerenciamento de resíduos, mas de forma resumida, só para entender, o gerenciamento de resíduos é a ação em que você dá a destinação final ambientalmente adequada para os resíduos. No caso de ser um gerenciamento generalizado, então é para todos os tipos de resíduos, tá? Para que você possa fazer isso, da destinação final ambientalmente adequada, é preciso conhecer a legislação. Porque o que é ou não ambientalmente adequado é determinado por lei. E essa lei, ela é local. Esse outro detalhe, essa lei é local. Ela é municipal, ela é estadual, ela é nacional. Não é o mesmo entendimento que existe sobre o que é ambientalmente adequado ou não entre todas as pessoas, entre todas as cidades, entre todos os países. Não é verdade isso, não é a mesma coisa, tá? Isso vai chocar algumas pessoas no início, mas é assim que funciona, não é. A Alemanha tem um entendimento, a Europa tem um entendimento, o Brasil tem um entendimento, a África tem outro entendimento e isso pode variar. Dentro do próprio Brasil, isso também pode ter algumas variaçõezinhas, tá? É coordenado por lei federal, depois obedecendo a hierarquia, vem a federal, a estadual, a municipal, mas ali há espaço na legislação brasileira de ter algumas pequenas diferenças, sim, tá? Do que é ambientalmente adequado, digamos assim, isso estaria um pouco mais na esfera federal do Brasil, esse entendimento. Mas enfim, o que é ambientalmente adequado depende da regulamentação do mercado e aí depende da cidade, do local ou do país que você está, a depender da forma política, né? da forma política que o seu país tem, tá? Então entendemos isso. E da destinação, pronto, aí você tem que conhecer algumas tecnologias que vão obedecer a essas regulamentações. Por exemplo, se a lei diz que você deve destinar o resíduo orgânico para uma compostagem, então é interessante que você, dentro aí das competências do gerenciamento de resíduos, você tenha uma noção de como funciona a compostagem. Não, é biogás, biodigestor, então interessante que você conheça. A reciclagem, tá? Como é que funciona isso? Então você tem que ter uma noção sobre as tecnologias, certo? E uma outra coisa do gerenciamento que também é importante é justamente a questão da classificação. Você precisa classificar, ou seja, tipificar os resíduos. Que tipo de resíduo é esse? Porque a destinação ela tem ligação direta com o tipo de material. Então você vai destinar o tipo de material para a destinação correta, conforme a legislação e conforme a viabilidade técnica daquele tipo de material, beleza? Pronto, isso seria de forma bem resumida o que é gerenciamento de resíduos. Um profissional do gerenciamento de resíduos é uma pessoa que se dedica a essa atividade, de dar a destinação final ambientalmente adequada para os resíduos de uma empresa, de uma cidade ou de alguma situação que ele foi contratado para fazer. Aí ele é um profissional daquela área, ou seja, ele vive da prestação desse serviço de ajudar essas empresas e essas instituições a darem uma destinação final ambientalmente adequada para os seus resíduos. Percebe? Então, o gerenciamento é a atividade e o profissional do gerenciamento é quem vive de prestar serviços nessa área. E quando a gente diz que um profissional do gerenciamento, ele é um profissional internacional. É quando ele conhece justamente a legislação e a regulamentação de outros países. Você não precisa aprender todas as legislações decorado de cabo a rabo para você ser um profissional internacional. Mas pelo menos você tem que ter um entendimento que o que na cidade que você está atuando é correto, pode ser que em um outro país não seja correto. E aí você tem que ter
sempre aquela orientação de, antes de chegar na casa dos outros e dizer, olha, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá, aí você tem que dizer, não, realmente eu preciso primeiro entender a regulamentação de vocês. Eu estou sendo contratado para trabalhar, sei lá, no Congo, República do Congo. Então, o que tem aí de regulamentação? Vamos lá ver. Tem essa regulamentação. Então, vou fazer todo um levantamento. E quando você é capaz de pensar e agir dessa forma, aí sim você é um profissional de nível internacional. E não pense que isso é uma coisa, tipo assim, isso já está subentendido. Não, não está subentendido. Porque muitos profissionais teimam em achar que tecnologias e tipos de soluções é como time de futebol e acabam defendendo uma determinada tecnologia, né, em comparação com a outra. E isso não funciona, tá, gente? Isso não tem nada a ver, tá? Então, é isso que é um profissional internacional. Eu espero que vocês tenham entendido o que é isso. Nós aqui do Virapuru, nós temos um treinamento para qualificar esses profissionais internacionais. E se você quiser ter mais informações sobre esse treinamento, dá uma olhada aqui no link na descrição desse vídeo, que aí você vai ver as informações do treinamento. A maior parte do tempo as matrículas estão fechadas, porque a gente sempre faz em turmas, e nem sempre a gente abre as turmas. Então você tem que olhar lá na página, caso você tenha interesse, quando é que vai ter a próxima turma. Tudo bem? Alguma dúvida? Escreve aqui embaixo se você tem alguma dúvida. Mas não somente, escreve aqui embaixo também uma coisa. Você consegue se imaginar como um profissional internacional do gerenciamento de resíduos sólidos? Quero saber e quero bater um papo com você. Escreva aí embaixo para a gente conversar. Um abraço e saudações sustentáveis.